Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, eu sou o Padre Maurício Henrique, da Paróquia Jesus Ressuscitado, da Arquidiocese de Belém do Pará. E gostaria de compartilhar com os irmãos, por meio deste vídeo no YouTube, o Evangelho deste 19º domingo do tempo comum. Uma breve reflexão sobre o Evangelho deste domingo. Que essa palavra do Senhor seja para você um verdadeiro alimento que lhe fortaleça na fé e na esperança e lhe anime no exercício da caridade, que lhe ajude na vivência da fé. Nós, da Paróquia Jesus Ressuscitado, sempre transmitimos as missas dominicais todo domingo às 18 horas de nossa paróquia. E toda semana nós também colocamos no YouTube um vídeo novo com a reflexão do Evangelho de cada domingo. Por isso, eu te convido a inscrever-se em nosso canal no YouTube e também ativar as notificações clicando no sininho para que sempre os nossos vídeos possam chegar até você, tanto da Santa Missa aos domingos, quanto os vídeos em que nós partilhamos o Evangelho. Muito bem. Gostaria, portanto, de ler primeiramente o Evangelho deste 19º domingo do tempo comum, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Amém. Amados irmãos, o barco da nossa vida, assim como o barco dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, ele avança lentamente, sendo desafiado pelos ventos contrários das dificuldades,
dúvidas e medos. É Jesus quem nos estimula a avançar para águas mais profundas. Interessante que no Evangelho é Jesus quem pede que os apóstolos entrem na barca e possam seguir, avançando para águas mais profundas, dizendo que os encontrará na outra margem. É Jesus, portanto, quem nos estimula a avançar, a caminhar, a navegar. À semelhança dos discípulos do Evangelho, somos várias vezes surpreendidos por uma tempestade inesperada em nossa vida. O Evangelho diz que não estamos sozinhos. Jesus sempre vem ao nosso encontro nas tempestades da vida e nos tranquiliza com uma palavra que deve acompanhar sempre a nossa peregrinação. Coragem, sou eu, não temais. Ele desce do monte e vem em nosso socorro. Ele está com o Pai, mas está conosco também. Jesus desce ao nosso encontro para salvar-nos, para socorrer-nos. Aquele que está com o Pai está também conosco. Jesus veio quando a noite chegava ao fim. Por volta da quarta vigília, das 3 horas da manhã. Ou seja, ele veio quando a provação estava chegando ao auge, assim como o cansaço dos discípulos, quando tudo indicava que se devia resolver as coisas com as próprias forças. Jesus nos visita quando nós estamos no auge da provação, quando nós estamos extremamente cansados, desesperados, angustiados. Ele nos visita